Boa noite, gente. Eu queria falar algo com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Um relato, sabe? Acho que talvez também um testemunho, sabe? Eu queria trazer pra vocês. Quinta-feira passada, eu tava indo pra igreja. A igreja que eu congrego hoje tem culto todos os dias. Eu fui pra igreja junto com o meu filho, o Caleb. E aí, veja bem o que foi que aconteceu. Queria que vocês analisassem bem comigo. Eu estava indo pra igreja e a igreja que eu congrego é muito próxima aqui à minha casa. É 3 minutinhos da minha casa. Virou a esquina ali e chegou. Eu tava saindo, chegou um rapaz na porta, ali no portão, chamando meu marido. E aí, queria conversar com ele sobre um negócio aí. E aí, eu fiquei aguardando dar o tempo de eu sair, que eu saio 10 minutinhos para começar o culto. E aí, eu falei com ele que eu tava saindo, chamei Caleb e fui. Quando eu virei, assim, a esquina da minha casa, da esquina, assim que eu virei a esquina, eu escutei uns gritos. Aí até Caleb se assustou, falou: mamãe, quem é que tá gritando? Eu falei: não sei, meu filho. Aí eu fui andando. Aí de longe eu avistei uma mulher vindo. Ela tava muito alterada, assim. Ela vinha gritando, falando alguma coisa em alta voz. E aí ela me viu, aí ela veio, aí eu ia atravessar a rua, sabe, gente? Aí ela pegou, falou assim, ela passou, eu não tinha atravessado a rua ainda, ela tava do outro lado da rua. Aí eu ia atravessar para poder ir pra igreja, que era na outra esquina. Aí ela pegou, veio chorando, voltou, me viu e veio chorando. Aí falou assim pra mim: eu tô muito magoada, eu tô muito triste. Ela tava com uma garrafinha de cerveja na mão. Eu tô muito magoada, eu tô muito triste. Aí ela foi e falou assim: você sabe o que é o filho, você sabe o que é uma ingratidão de um filho? Você sabe, eu tô com muita dor. Você sabe o que é uma ingratidão de um filho? Você sabe o que é ser magoado por um filho? Aí eu falei: sei sim. Eu sei o que você tá sentindo, eu sei qual é a sua dor. Aí ela falou: você sabe? Eu falei: sei sim. Ela falou assim: eu vivo nessa vida bebendo porque os meus filhos me rejeitam. Os meus filhos, eles não me amam. Aí eu acabei de passar pela minha filha ali, minha filha tava com meu genro. Ela não olhou pra mim, não falou comigo porque eu estava com um copo eu tô com essa garrafa de cerveja na mão. Aí eu tô muito triste. Aí ela falou assim pra mim. Eu falei assim pra ela: eu sei que você tá muito triste, porém a bebida ela não compensa. Falei pra ela: isso que você tá segurando na sua mão, ela não compensa. Aí ela pegou, foi. Gente, ignora que chegou uma mensagem pra mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim. Eu falei pra ela: eu já estive nesse lado aí. Eu já bebi. Eu já fiz uso de bebida alcoólica. Então não compensa. Não é isso que Deus tem pra você, falei pra ela. O que eu senti ali? Deus botou ela no caminho, no meu caminho, pra eu orar por ela. Eu estava indo pra casa do Senhor, né? Então aí ela queria desabafar, ela estava sentindo muita tristeza. Aí ela falou pra mim: eu queria que você orasse por mim. Ela falou pra mim. Ela não estava alcoolizada, ela estava bebendo, mas ela estava com muita dor no coração, de tristeza. Mas ela estava bebendo, mas ela não estava sem os seus sentidos, né? E aí ela pegou, ela falou pra mim: ora por mim, chorando. Ela estava chorando: ora por mim. Eu falei: eu vou orar por você agora. Aí ela falou: você quer? Aí ela falou: ora. Você vai orar mesmo? Ela tava com o coração aberto para receber, gente.
eu vi que ela estava com o coração aberto para receber. Então eu não perdi a oportunidade, porque eu senti no meu coração que ali Deus botou ela no meu caminho. Aquilo ali era pra mim, né? Era pra mim fazer algo por ela. E aí eu falei, eu vou orar por você agora. Você quer? Ela, você vai mesmo? Você vai mesmo? Eu falei, vou. Aí ela pegou na minha mão e eu comecei a orar. E falei, né? Entreguei ela na mão de Deus, pedi para que Deus curasse a dor do coração dela. E que ela abandonasse o vício daquela bebida. Que Deus trouxesse paz sobre a vida dela e que ela vivesse momentos em que ela conhecesse Jesus de verdade. E orei, entreguei ela na mão de Deus e ela chorou muito. Depois que eu terminei de orar por ela, ela me abraçou muito forte, agradeceu e falei para ela assim, olha, vai com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, que Deus vai mudar a sua vida e você vai lembrar desse momento que você teve comigo. Ela, amém. E saiu, ela tava com bebida na mão, mas ela tava sóbria, ela tava entendendo tudo que tava acontecendo, assim, porque ela, né, pediu a oração. E ela foi embora. Gente, isso foi semana passada. Quando foi sábado, o Caleb meu filho pediu falou assim, mamãe, eu quero ir lá pra rua. Ele fala, eu quero ir lá forinha, que ele fala que quer ir pra rua. Quer ir lá fora, é lá forinha que ele fala. Eu queria ir lá forinha. Você me leva pra brincar? Eu falei, levo. Abri o portão e fiquei no portão e deixei ele brincar com os coleguinhas dele na rua, né? E eu fiquei lá no portão. Gente, eu olhei. Aí eu tava com a cabeça baixa, aí eu olhei. Nisso que eu olhei pra rua, lá vinha a mulher. Gente, ela me conhecia. Enfim, o que tava nela me conhecia. Me conhece. Ela vinha com um copo de bebida na mão, mas ela já estava alcoolizada. Mas eu estava entendendo tudo. Que Deus ele te leva diante de algumas coisas, mas ele te dá discernimento do que está acontecendo. Aí ela vinha com um copo de bebida, mas ela de longe ela já veio falando comigo. De longe. Aí ela falou assim, veja bem. Ela, de longe, ela falou assim pra mim, eu quero uma planta que você tem aí na sua varanda. Você me dá um galinho da sua planta? Ela não tinha passado nem na frente da minha casa ainda. Ela estava vindo. Aí eu falei, dou sim. Eu vou pegar. Gente, eu abri o portão e ela entrou atrás de mim. Assim, ó, com vento. Ela entrou atrás de mim. Eu peguei a faca rapidamente para que ela não tivesse a chance de entrar dentro da minha casa. Eu peguei a faca para tirar o galho da planta que ela queria. Mas ela já sabia que tinha aquela planta ali. Sabe? Aí eu fui tirar a planta. Nisso que eu fui tirar a planta, eu tenho uma labradora, uma cachorra. Enorme. Ela viu ela e ela sentiu o que eu também estava sentindo. E nisso ela veio para atacar ela. A cachorra veio para atacar a mulher. Aí o meu esposo saiu pro lado de fora e falou para mim, Silene, cuidado com Pandora. Quando ele falou isso, eu falei, porque ela já vinha para atacar ela. Aí eu peguei e repreendi ela para ela não atacar, né? Aí a mulher pegou, se alterou e falou assim. Vou até tirar a mão de cima da Bíblia. Ela falou assim, manda ele ir tomar naquele lugar. Desse jeito, com um olhar de ódio. Manda ele tomar naquele lugar. Falou, né? Falou o palavrão lá, né? Aí ela saiu, furiosa, com o galho da planta na mão. Aí olhou pra mim e falou assim, diz pra ele
que lá na minha casa quem manda sou eu. Desse jeito, gente. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu entendi tudo, sabe? Eu entendi tudo. Porque no dia que ela me pediu oração, ela estava com o coração aberto para receber. Porque Deus, ele sabe o momento certo de você agir na vida das pessoas, sabe? Ela vinha com o coração aberto para receber e ela me pediu oração. E rapidamente o diabo se levantou. O diabo se levantou e ele estava com fúria, com ódio de mim, da minha casa, da minha família, porque eu orei por ela, né? E desejei que Deus curasse ela da bebida e que livrasse ela desse vício e que Deus desse paz ao coração dela e que ela encontrasse o verdadeiro caminho, que era Jesus Cristo. E aí eu vi que de fato ali foi uma retaliação do inimigo, né? Que ele tentou entrar dentro da minha casa, mas Deus não permitiu. Eu repreendi aquele momento ali, repreendi, entreguei na mão de Deus e falei, tá repreendido. Porque o sangue do Cordeiro, o nome do Senhor Jesus, ele é exaltado aqui dentro da minha casa. E aí ela foi embora, revoltada, falar pra ele que lá em casa quem manda sou eu. Assim mesmo. Eu falei, tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus, sai e não volta nunca mais. E aí, aqui, em 1 Pedro 5, em 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A gente não pode se acovardar, porque o diabo, ele sabe a quem ele pode jogar as pedras, sabe, nas árvores que dá fruto. Eu tenho plena consciência disso. Então, assim, você que tem um chamado, você que tem pessoas usadas, pessoas que estão sendo usadas na sua vida, né? E você que é usado por Deus, não se amedronta diante disso, porque as batalhas espirituais, quem batalha por nós é Jesus Cristo, é Deus. Então você não se acovarda com isso não, porque o mundo espiritual é isso daí. Você se levanta, você ergue a cabeça, você entra na batalha como um guerreiro de Deus. Você ora, você jejua, você entra na batalha, mas quem guerreia é Deus. Você só tem que fazer o que Deus manda você fazer e de pregar aí o evangelho. Então você vai, porque essas coisas vão acontecer. A palavra de Deus aqui está dizendo. O diabo mesmo, ele vai se levantar contra você. Entendeu? Ele tentou Jesus lá no deserto. E quem somos nós? Mas só que o sangue do Cordeiro, ele tem todo o poder. E não desanima, não abaixa a cabeça, não prostre, não caia. Você entrega na mão de Deus tudo que Deus tem para fazer na sua vida. E não desanima, porque a batalha é grande. Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Então, assim, entrega tudo na mão de Deus e vai. Confia e vai. Porque senão você nunca vai fazer a vontade de Deus. Você nunca vai fazer o que Deus quer. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Isso foi o que aconteceu comigo essa semana. Mas gente, tá acontecendo aqui, chegando as mensagens pra mim, vocês ignoram. Eu sei que isso que acontece comigo acontece com muita gente. O que aconteceu comigo acontece com muita gente. Há uns anos atrás, eu vou contar outra coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu tava indo trabalhar, eu não morava aqui em Campina Grande, eu morava no Rio de Janeiro. Eu tava indo trabalhar num lugar chamado Alcântara. E lá eu pegava o ônibus ou van. Nesse dia eu peguei van.
eu desci no ponto de ônibus. Então, assim, é um lugar que transita muita gente, indo e vindo, indo e vindo. Nesse dia, nossa, mas parecia um formigueiro de gente. Muita gente, muita gente. Gente, pasmem vocês. Sabe o que foi que aconteceu? No meio daquela muvuca de gente, de longe, eu avistei uma mulher. E de longe, ela me olhou. Dentro dos meus olhos. Ela veio de longe. Assim, eu podia ter olhado para qualquer pessoa, mas os meus olhos fixaram nela sem eu perceber. Assim, sem eu me dar conta. De longe eu olhei assim, meu olho, pum, fixou nela. E de longe ela olhou para mim dentro dos meus olhos. No meio daquela muvuca de um monte de gente. E ela vinha, ela me olhou e ela vinha falando alguma coisa. Desse jeito, gente. Ela vinha falando assim. E eu olhando pra ela. E ela olhando pra mim. Gente. Quando ela passou perto de mim. Ela olhou dentro do meu olho. E cuspiu dentro da minha cara. Gente, ela cuspiu dentro da minha cara. Todo mundo que tava em volta de mim. Olhou pra mim com um olhar de espanto. E falou, pensando. Eu via que no olhar das pessoas, tipo assim. O que foi isso? Ela cuspiu dentro da minha cara, olhou dentro do meu olho, cuspiu e passou por mim. Sabe? Com aquela fúria. Foi, gente. Eu limpei a minha cara assim, ó. Sabe? Eu falei, tá repreendido, Satanás dos infernos. Tá repreendido em nome de Jesus. Ali eu já estava vivendo batalhas espirituais que eu entendia, porque graças a Deus, Deus nunca, assim, Deus me dava discernimento, sempre me deu discernimento das coisas. E eu sabia que aquilo ali era fúria de Satanás, fúria do inimigo, porque eu sou uma pessoa muito teimosa. Então quando eu pego para lutar por uma coisa, eu vou até o fim. Então assim, não por mim não, porque eu não tenho força. Mas eu vou porque eu sei que Deus, Ele é Deus dos exércitos, Ele é Deus da frente da batalha. Então eu vou, eu pego e falo, eu vou, com a teimosia eu vou, com a coragem vou. E é isso, gente. Eu queria só falar pra vocês isso que aconteceu comigo. Então não desista, não desista, não desista, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista da sua mãe, do seu filho que tá na droga, seu filho que tá na bebida, no vício da bebida. Batalhas vêm, mas Deus que guerreia por nós. Então, assim, não desiste, não desiste, não desiste. É o que eu tenho que dizer pra você. Essa noite, não desiste da sua luta, porque quem vence ela é o Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que eu queria passar pra você nessa noite. Deus abençoe. E fiquem todos com Deus.